Olá pessoal, a gente resolveu fazer esse vídeo, pois muitos clientes e parceiros estão desesperados nos procurando para saber sobre a tal reforma tributária. Fiquem tranquilos, nós estamos preparando diversos materiais para vocês sobre o assunto, tá? Um conteúdo bem inovador aí. Mas vamos lá para conversar de forma bem rápida, só para acalmar o coraçãozinho de vocês. Precisamos de uma reforma tributária? Sim. Por quê? Porque nosso sistema tributário não é eficiente e é muito complexo. Mas isso todos vocês já sabem, não é mesmo? Na madrugada do dia 6, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma tributária, que está lá na PEC 45, né? Agora a PEC vai ser discutida no Senado, tá? Então aí, respondendo a primeira grande pergunta, né, a vencedora do Oscar, o texto que foi aprovado não é a versão final, o texto ainda vai ser discutido e votado no Senado. Se o texto for aprovado nas duas casas sem alterações, é aí sim que ele vai ser promulgado como uma emenda constitucional pelo Congresso, tá? Se houver aí modificação substancial, tá? Não apenas da redação, essa redação volta obrigatoriamente para a Câmara dos Deputados e aí vai haver aí uma nova discussão, tá? Agora vamos para a segunda pergunta, né? Quais são as principais mudanças que estão aí nessa tal PEC 45? Essa PEC trata principalmente da reforma da tributação sobre consumo e a repartição dessas receitas. Lembrando que é muito importante aí os senhores ficarem atentos sobre a reforma tributária sobre a renda, tá? Que não é objeto dessa PEC. Os principais pontos dessa PEC 45, né, que estão ali na questão da tributação sobre o consumo, gira em torno da ideia da unificação dos tributos que a gente tem hoje sobre o consumo, basicamente ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Seria aí criado um novo tributo, né, que tem sido chamado aí de IVA dual, né, esse imposto de valor agregado, IVA, né, que será dual. A União vai arrecadar a sua parcela na tributação separadamente de estados e municípios. Basicamente a cobrança vai acontecer no destino e não mais na origem. No âmbito federal, esse imposto vai ser chamado aí de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e além disso, né, tem o imposto no âmbito estadual e municipal, que seria o IBS, que teria uma competência compartilhada entre estados, DF e municípios. O texto também determina a criação do imposto seletivo, que incidiria aí sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A pergunta número 3. As mudanças vão acontecer de uma vez? Calma, não. Para minimizar o impacto dessa reforma, o texto propõe uma regra de transição. A cobrança do IVA dual começaria em 2026 com a alíquota de 0,9%, tá? No caso de tributo federal e 0,1% no caso dos impostos dos estados e municípios. Em 2033, o novo tributo viria finalmente aí substituir de forma integral os tributos indiretos, tá? O texto deixou de fora da reforma simples e a Zona Franca de Manaus, que em tese seguiria quase da mesma forma, tá? Então, a princípio, as empresas do Simples Nacional podem continuar aí nesse regime, tá bom? Pergunta número 4. E quais são as alterações que estão sendo aí comentadas do IPVA e do TCMD, que tem muita gente falando, né? O ITCMD, que incide sobre heranças e doações, né? Haveria aí uma progressividade na alíquota. Então, uma herança ou uma doação no valor hoje, ela vai pagar mais imposto quanto maior for o valor. Hoje, quem transfere uma caneta paga o mesmo imposto de quem transfere um carro para alguém, tá? O texto vai permitir que a cobrança também aconteça no estado da residência do doador e do falecido, lembrando que hoje a cobrança acontece no local onde tem aí o inventário, tá? No caso do IPVA, o que basicamente muda é que a cobrança do IPVA também vai ter para veículos aquáticos, aéreos, jatinhos, helicópteros, lanchas e moto aquática, que hoje não tem a incidência aí do IPVA, tá? Fiquem ligados aí que a gente daqui a um pouco vai trazer mais conteúdo para vocês, tá? Para vocês aí ficarem bem inteirados sobre o que está acontecendo sobre a reforma tributária.